Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Agradecemos a Deus por seu sustento nesta obra. A obra é de Deus, não é nossa. Somos apenas instrumentos. Somos seus servos buscando propagar a sua palavra e trazer bênção para os corações daqueles que creem e salvação para aqueles que não conhecem a Cristo. As suas orações, as suas ofertas são grande parte do nosso ministério e queremos agradecer mais uma vez pelo seu apoio incondicional, seu apoio financeiro. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelo sustento, muito obrigado pela divulgação do nosso ministério. Muito bem, abra sua Bíblia em Joel capítulo 2. Vamos ver hoje sobre a convocação, o chamado mencionado nos versículos 12 a 17. Mas, primeiramente, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, te louvamos por esta oportunidade que temos de estudar a tua santa palavra. Agradecemos de todo o coração, Senhor. Abençoe a tua verdade e fala aos nossos corações. Que a tua palavra possa trazer salvação para muitos neste dia e também edificar e instruir o teu povo. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Esta pequena profecia de Joel é um registro notável do ponto de vista histórico e profético. Estamos estudando agora o capítulo 2, versículos de 12 a 17. Deus, através do profeta Joel, chama o seu povo para trazê-lo de volta de seus maus caminhos para um lugar de bênção. O chamado é feito baseado na graça e misericórdia de Deus. O versículo 13 diz: E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Estar pronto e disposto a perdoar é a natureza inata de Deus. Às vezes as feridas permanecem como resultado do nosso pecado. Certa vez eu recebi uma carta de um ouvinte. Era um homem que estava namorando uma mulher que teve 2 casamentos que terminaram em divórcio. Em sua carta ele dizia: Deus não a perdoou pelo seu passado? Sim, Deus perdoa, mas as feridas não são apagadas e carregamos o estigma, por vezes, do nosso pecado. É verdade, Deus perdoa. É a natureza dele. Quando Jonas se arrependeu e foi para Nínive, ele descobriu que Deus era um Deus cheio de graça e de misericórdia. Em Jonas 4, versículo 2, lemos o seguinte: Quando Jonas orou, ele disse: Pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Quando qualquer um de nós se volta para Deus, confessando verdadeiramente seus pecados, nós vamos encontrar Deus. Sua terna compaixão é garantida. Quem sabe se Deus não deixa de lado sua ira para nos dar bênção? O primeiro juízo veio como uma praga de gafanhotos. No entanto, o juízo restante poderia ter sido evitado se as pessoas se arrependessem, se tivessem deixado o seu pecado e voltado para Deus. Veja o versículo 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tudo que foi perdido por causa da praga de gafanhotos no capítulo 1, incluindo as oferendas e libações, Deus iria restaurar a nação se eles se arrependessem. Agora vemos o chamado para uma assembleia, uma reunião. O versículo 15 diz: Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. A primeira trombeta, no capítulo 2, versículo 1, era uma trombeta de alarme, mas a segunda trombeta era para convocar uma assembleia. Todos deveriam estar presentes, todos, idosos, crianças, pequenas e até mesmo os noivos. Versículo 16 diz: Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Todos deveriam estar presentes. Aqui são mencionados os bebês e os noivos, e isso não era comum. Os recém-casados geralmente eram isentos de assistir qualquer evento público ou atividade. Essa exceção incluía o primeiro ano de casamento. De acordo com Deuteronômio, capítulo 24, quando um casal se casava, eles eram isentos de várias funções durante o primeiro ano.
Era um ano de adaptação para se acostumar com a nova vida e conhecer um ao outro. O que Joel está dizendo aqui é que se as pessoas tivessem um coração disposto a fazer a vontade de Deus, Deus lhes daria outra chance. Não se trata de salvação aqui, amigo. Não há uma segunda oportunidade após a morte. Uma pessoa que morre rejeitando o Senhor Jesus Cristo não tem uma segunda oportunidade, mas Deus, nesta passagem, está lidando com o seu povo. As palavras da oração foram dadas por Deus no versículo 17. A oração estava pronta. Tudo o que tinham que fazer era orar sinceramente e de todo o coração, não meramente da boca para fora. Versículo 17 diz: Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: Poupa o teu povo, ó Deus, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: Onde está o seu Deus? Era uma oração de súplica, uma oração de intercessão que expressava duas necessidades. Em primeiro lugar, que Israel fosse isento de uma invasão por uma outra nação, uma nação gentia, que os escravizaria, e em segundo, que o nome do Senhor não perdesse sua reputação. Se uma nação ímpia invadisse Israel, esses invasores iriam se orgulhar e ironicamente dizer: Onde está o seu Deus? As nações vizinhas iriam zombar do Senhor como um Deus que não podia proteger o seu próprio povo. Deus havia prometido ao povo de Israel que se eles lhe dessem ouvidos, essa tragédia nunca aconteceria. Em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 6 diz: Dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Essa promessa era condicional. Se Israel caminhasse em obediência a Deus, Deus iria protegê-los e dar-lhes o domínio, e ninguém os poderia dominar. Mas sabemos que Israel desobedeceu a Deus e, como resultado, sofreu várias derrotas. Primeiro nas mãos dos assírios, em seguida os gregos e depois os romanos. Até os dias de hoje, a nação de Israel está sob ataque constante do inimigo. E por quê? Porque eles não reconheceram o Messias, eles não quiseram se voltar para Deus através da fé em Cristo Jesus. Meu querido ouvinte, este princípio funciona hoje também, para nós crentes. Não podemos desobedecer a Deus e esperar por suas bênçãos. Lemos no Salmo 106, versículos 41 e 42. E os entregou nas mãos dos gentios, e aqueles que os odiavam se assenhorearam deles, e os seus inimigos os oprimiram, e foram humilhados debaixo das suas mãos. Tudo isso trouxe reprovação sobre Israel e sobre o Senhor. Deus ofereceu por meio do chamado que fez evitar tudo isso. Deus apela no presente a seu povo. Creio que se todos nós, os filhos de Deus, estivéssemos com os nossos corações de bem com Deus e as nossas vidas em sujeição, Deus nos abençoaria de grande maneira. Mas, se recusamos a obedecer a Deus, se violamos todos os princípios e regras estabelecidas em sua palavra, vamos ter que pagar por isso. O salmista orou a Deus dizendo: Certamente a cólera do homem redundará em teu louvor, o restante da cólera tu o restringirás. Salmos 16, versículo 10. Homens como Nabucodonosor ou Hitler foram instrumentos nas mãos de Deus, e o anticristo também será quando ele surgir. Lembre-se que o livro de Joel está profetizando o dia do Senhor, o tempo da grande tribulação e angústia sobre a terra. Haverá miséria, sofrimento, fome, morte e pestes, sem precedentes durante esse período. Tudo isso é o juízo de Deus, que pode inflamar os corações dos homens maus para fazer ainda mais danos, como fez no passado. Amado, Deus nunca está no lado dos poderosos quando os poderosos estão errados. Os homens são fantoches nas mãos de Deus. Quando o anticristo aparecer, ele vai enganar a muitos, como diz Mateus 24:5. Terá todos sujeitos a ele, de acordo com Apocalipse 13, mas não por muito tempo. O anticristo está agindo sob o comando de Deus. A autoridade do anticristo será dada por Deus. É pela vontade permissiva de Deus que ele entrará em cena. Joel está nos dizendo que há um grande juízo por vir. Ele chama de o dia do Senhor. Começando no versículo 18, temos o anúncio de que a resposta às orações é certa. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo.
Começando com o versículo 18, temos a segurança e a palavra de Deus, que ele irá responder às orações dos sacerdotes e reverter a situação, mas tudo baseado na condição de que eles se arrependam e voltem para Deus de todo o coração. Esta parte do capítulo 2 começa com a palavra então. Observe isto em sua Bíblia, indicando tempo e condição. O versículo 19 diz, respondendo o Senhor, quando e onde ele responderá? Quando Israel cumprir as condições? O versículo 18 diz, o Senhor é zeloso da sua terra e compadeceu do seu povo. E quando? Quando obedecerem a Deus. A resposta é condicional à obediência da nação. Agora observe a promessa de Deus para Israel. Vamos ler os versículos 18 a 27 e observe as ações de Deus. E o Senhor, respondendo, disse ao povo, eis que vos envio o trigo e o mosto, e o azeite, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Você observou que todas as nações estão no tempo futuro? Deus disse a Jeremias, clama a mim e eu responderei, e mostrar-lhe-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora observe a provisão de Deus para Israel no versículo 19. Eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite. Ele especifica o que enviaria para o seu povo arrependido. Os termos pão, mosto e azeite podem ser usados em sentido figurado, representando o fruto da terra, o alimento que o povo precisava desesperadamente. Deus iria restaurar abundantemente, pois afinal, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O salmista disse, e Paulo reiterou nas cartas aos Coríntios, Deus é o dono desta terra. Deus sabe como prover as nossas necessidades. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Salmos 37, 25. Mais uma vez, no Salmo 84, 11, lemos, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Esta terra pertence a Deus, Ele a criou e a controla, e pode fazê-la produzir e prosperar ou pode torná-la infértil. Israel sabia de tudo isso e agora deveria decidir se continuava em pecado ou se arrependia e voltava para Deus. Ele é capaz de suprir tudo o que precisamos, mas não tem qualquer obrigação de fazê-lo se estamos em desobediência. O alimento para os animais e para o povo estava garantido se eles se arrependessem dos seus pecados. Esta é uma promessa que Deus faz a seu povo. Deus estava os advertindo sobre um juízo vindouro, mas diz que não iria julgá-los se eles se arrependessem, deixando de lado seus pecados. O versículo 19 diz, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Após a promessa de suprir as necessidades materiais e naturais, Deus prometeu preservar seu nome entre as nações. Ele queria que seu povo estivesse acima de todos os outros povos, no entanto, isso era condicional. Deuteronômio 28, 13 diz, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Amado, Deus não promete fazer tudo por nós sem levar em conta a nossa atitude em relação a Ele. Se nós insistimos em desobedecê-lo, haverá um preço a pagar, pois o Senhor disciplina quem ama. Israel havia desobedecido a Deus e não teria mais a oportunidade de receber todas as bênçãos se eles continuassem em desobediência. O dia do Senhor estava chegando, um dia de juízo. A palavra de Deus é dirigida aos habitantes desta terra, por isso somos responsáveis diante de Deus.
O nosso comportamento vai determinar o que Deus faz por nós ou para a nossa nação. Precisamos, portanto, orar. Precisamos incluir em nossas listas de oração um reavivamento, arrependimento e um retorno a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nosso tempo por hoje acabou, mas se Deus assim permitir, vamos voltar com o nosso estudo de Joel, no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.